Seja muito bem-vindo ao Tech Talks, nosso primeiro episódio do podcast da Tecnimas. Hoje começamos esse projeto para falar de tecnologia, compartilhar conhecimentos, falar de mercado e principalmente sobre pessoas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bianca, técnica em eletrônica na Tecnimas e fico muito feliz de estar participando desse projeto. Então vamos começar falando da empresa que fez esse movimento acontecer, a Tecnimas. E para me ajudar a conduzir esse momento, nós temos a participação da Juliana, supervisora da Tecnimas. Boa tarde. E também, para contribuir com essas ideias, construir esse conteúdo, nós temos aqueles que convivem diariamente com essa realidade. O fundador da Tecnimas, Mauro Semensato. Boa tarde. E o CEO, Gustavo. Boa tarde, Bianca, Juliana. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Espero que podemos colocar uma coisa interessante aí para quem está ouvindo esse podcast. Então, para a gente começar, a gente quer conhecer um pouco da história da Tecnimas antes dela se tornar o que ela é hoje. Então, vocês acham que as pessoas realmente sabem o que a Tecnimas faz? Eu acho que o pessoal não sabe o que a Tecnimas faz exatamente, né? Tem um público que sabe como a gente começou, mas não sabe exatamente o que a gente faz hoje. A gente brinca que até internamente na empresa tem pessoas que não sabem exatamente o que a gente faz, né? Então, acho que esse é um dos motivos para estar realizando esse podcast, que é tentar trazer um pouquinho mais do que a gente faz no nosso dia a dia e mostrar para todos os nossos clientes. Bom, então, para a gente iniciar, a gente quer conhecer um pouco sobre vocês. Então, quem é o Gustavo fora da Tecnimas? O Gustavo, fora da Tecnimas, ele é técnico em eletrotécnica, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar na Tecnimas, com 14 anos. E aí, trabalhando na parte de elétrica ali. Logo já fui para o Liberato também, por questões óbvias de estar inserido já nesse meio. O Liberato me abriu vários horizontes, né? Fez com que eu conhecesse várias feiras pelo Brasil, inclusive uma delas nos Estados Unidos, que ali também acho que foi um outro divisor de água, na qual abriu muito o prisma, né? Sobre mundo. E depois eu estudei engenharia por vários anos, longos anos, me formei em engenheiro. Então sou engenheiro eletricista, sou marido, tenho 3 filhos, sou pai, né? Sou tenista e sou comediante nas horas vagas. E tu, Mauro? Conta pra nós quem é o Mauro fora da Tecnimas. Mauro fora da Tecnimas, pessoa tranquila, calma, eu acho, né? Mas comecei na área da elétrica também, como o Gustavo, né? Tal pai, tal filho, com 14 para 15 anos, né? E a história é bem interessante, que meu pai dizia assim, tu tem que estudar, e daí ele queria que eu fosse engenheiro civil. Tem que ser, porque ele trabalhava na área de construção, né? E aí, chegou lá pela Santa, ele construindo um prédio lá, e era para uma empresa de elétrica, ele disse, tu vai ser eletricista. Ele chegou em casa, tu vai ser eletricista. E eu me formei, virei eletricista, né? Mas ele disse, foi tudo por terra, o Tu engenheiro aprendeu a civil. gostar no meio do caminho, então. Sim. Aí eu aprendi a gostar, daí comecei a fazer cursos e me formei também em eletrotécnica, né? Mas eu trabalhei por 10 anos numa empresa onde tive muita experiência, e o que valeu mesmo, que lá por, acho que 84, onde a gente aprendeu a instalar um CLP e tudo que ali eu me dediquei muito, ali eu aprendi mesmo, né? Então, sou um eletricista, eletrotécnico, também nas horas vagas. Eu sou ciclista, né? Gosto de esporte, natureza, e gosto da família, minhas netas, né? Então é isso aí. Tá certo. A gente sabe que a história de vocês se mistura muito com a história da Tecnimas, né? Então, para quem não conhece, contem um pouco a história da Tecnimas, como ela surgiu e aonde cada um de vocês entrou nisso. Podemos começar com o Mauro? Acho que ela surgiu quando me disseram que vai ser eletricista, né? Acho que foi ali que surgiu, mas foi, como eu estava falando lá por 84, 85, eu acho que a gente se deparou com primeiro, assim, tecnologia que foi instalar um CLP. E aí a gente tinha válvulas proporcionais, tinha amplificadores e tudo mais, né? E a gente nunca tinha pego aquilo, sabia fazer comandos elétricos, né? E aí
Aí eu tivemos que ir atrás, dedicação a aprender ali, eu acho que se aprendeu. Daí, como eu me destaquei, eu fui para a área de manutenção na rua. Essa empresa me botou na rua e comecei a viajar e também me destaquei ali. E eu vi que lá por 88, 89, tinha essa carência. As empresas, tinha já não sei quantas, umas 4, 5 empresas que fabricavam injetora na área do plástico. E não tinha esse pessoal para fazer a manutenção. E aí, então, em 88, eu decidi, 89, foi onde a gente fundou a Tecnimas. E fundou bem assim, quando estava saindo, acho que na época mais difícil para te fundar uma empresa, nós estava vindo de um momento que tinha inflação com o Sarney, entrando o Collor, era um rolo, sabe, que o Collor daí tirou o dinheiro da gente, né? E aí depois foi caçado, então Mas aí a Tecnimar surgiu ali em 89 com todas essas dificuldades, mas estamos aí até hoje, né? E tu? Eu vou falar quando eu entrei na empresa, né? Eu entrei com, que nem eu falei antes, com 14. 14 foi as primeiras aparições na empresa, né? Por livre e espontânea obrigação do meu pai. Mas também por exemplos dentro de casa, então era uma coisa que talvez eu não entendia muito na época, mas hoje eu dou graças a Deus por ter sido assim. Ah, e contando um pouquinho da minha história na Tecnimasa rapidamente, ali então eu trabalhei nos meus 14 até ah, logo depois eu adentrei a Liberato, né? Trabalhei part-time, meio turno, depois chegar ao turno integral, os 2 turnos. Até ali meus 23 anos, que ali eu tinha um bom conhecimento, assim, já era um técnico muito quisto por clientes, né? Já fazia viagens, fazia instalação de máquina, essas automações que a gente vê, retrofit, então eu cheguei meio que dar uma batida no teto, assim, naquela época. Então, e aquela época na empresa era uma coisa assim, outro era um dos donos, outro era na linha de baixo do funcionário, então não tinha, assim, uma maneira de eu talvez crescer muito ali. E aí eu tinha duas opções, né? Ou abrir meu próprio negócio ou trabalhar na concorrência. E daí eu não fiz nenhum dos dois, né? Eu fiz uma loucura, fui morar um ano fora, mas foi muito bom para aprender inglês. Eu morei um tempo na Europa. Aí quando eu voltei para a mesma cadeira da Tecnimas, com o mesmo salário, tinha o mesmo carro para dirigir, tudo igual. E eu lembrava dos aprendizados que meu pai me dizia, né? Que tu não tinha que se importar com dinheiro, tinha que se portar em adquirir conhecimento, porque um dia, quando eu saísse da empresa, eles iam esperar do outro lado da rua. Eu ia ter meu número de telefone, que era muito comum a gente saber o número de telefone, ia ter meu número de telefone, ia me ligar e me contratar. E isso foi bem assim, sabe? Não me preocupava muito em ter, mas sim ser alguém, assim, ser alguém de valor. Até um momento que chegou um dos sócios, que tinham 3 sócios naquela época na Tecnimas, um dos sócios queria montar um projeto no Nordeste, e aí ele chegou, um dia eu estava trabalhando até mais tarde, e ele me viu passando e falou, tô querendo sair da empresa, e acho que tu é a pessoa mais preparada para ficar com a minha parte, para comprar a minha parte. E eu lembro que eu disse pra ele assim, cara, não tem nada, cara. Só tem um carro ali, não vale muito, e um pouco de dinheiro no banco, então ele falou, não, relaxa que isso aí é o de menos, eu preciso saber se tu quer assumir isso aqui. E ele fez um negócio meio de pai para filho comigo, apagando a perder de vistas. E isso foi muito importante para mim, acho que para a empresa também, porque entrou uma pessoa mais nova, haja visto que os sócios já tinham uma idade um pouco acima da minha. E então as coisas foram acontecendo, depois veio a falta de um sócio. Então, no fim das contas, esse foi assim que eu fiquei sócio do meu pai, né? Acho que é isso. Mas então, tu fala de que não tinha muita oportunidade na tua época, né? Que tu voltou ali pro mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E hoje a gente já percebe um movimento diferente na empresa, né? As pessoas têm oportunidade para quem quer crescer ali. O que te fez mudar esse pensamento, assim? Hoje, como diretor, o que te fez pensar em mudar essas atitudes? Sabe que instintivamente, assim, pelo fato de talvez eu não ter tido esse espaço na qual... Tudo bem que eu saí de funcionário para ser um dos diretores ali, né? Mas foi meio que uma sorte que deu, sabe? Então, eu não via a possibilidade se não fosse assim. E isso não é uma coisa pensada por mim, mas talvez instintivamente a gente trabalha assim. E eu acredito que as pessoas são o maior ativo da empresa, né? Então, elas são elas que geram valor, elas que fazem a nota fiscal, elas que fazem a caixa, separam o material, elas que provam nossos produtos no laboratório.
Então, uma empresa é feita de pessoas, né? Claro, tu adentra com tecnologias, mas são as pessoas que geram valor para o negócio. Sim. Sim, e Mauro, o que mais te interessou a entrar no segmento de máquinas injetoras naquela época? Naquela época, é quase que aquilo que eu te falei. Chegou num momento em que eu comecei a gostar do que eu fazia, né? E a gente teve, vamos dizer assim, a gente só fazia comandos elétricos, né? E aí a gente se deparou com um CLP que era muito simples, tá? Não tinha aquecimento, não tinha, só tinha válvulas proporcionais e a gente se deparou, eu me deparei com aquilo, eu achei aquilo muito interessante. Então, assim, e eu disse, eu vou seguir nisso aí, eu gostei daquilo ali, porque era uma coisa que eu gostava, me atraía, né? E até hoje ainda, eu estou com 61 anos, me atrai consertar uma máquina, né? Por mais que saber onde está o problema, né? Então isso aí me levou para a injetora, porque ela é uma máquina difícil, ela é uma máquina com mais tecnologia, com mais equipamentos eletrônicos e elétricos. E é uma coisa que eu gosto, né? Daí a gente foi para essa área aí. Tá certo. Isso é importante, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se É, encanta. é. E, bom, depois de tudo isso que vocês nos contaram, a gente também quer saber quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram na época. Teve algum momento, assim, que vocês pensaram, tipo, bah, isso pode dar errado? Como é que foi esse processo? Acho que podia falar do Velho Testamento e depois eu falo do Pode Novo ser, pode Testamento. ser. Fala das dificuldades do começo. As dificuldades, quando que eu fui botar a Tecnimaz, né, fundar, o medo é grande, o medo é grande, mas eu achei que ia dar errado, sabe? Eu sempre tive muita confiança, porque eu me lembro assim que lá pela Santos, olha, se tiver que trabalhar, virar à noite, eu vou, né? Mas não precisei, porque veio ao natural. Sempre quando tu bota alguma coisa que tu gosta e tu tem qualidade, dedicação, né? E eu tive isso, acho que levei bem a fundo, né? E aí, então, a gente teve as dificuldades também que eu te falei, tanto da política, né, que é o que mais nos ferrou. Teve uma época que não tinha combustível e eu dependia de combustível para atender as empresas, né? E não tinha, e acho que fechava os postos em domingo ou em sábado já não tinha. Então a gente foi tendo essas dificuldades. Depois, lá quando o Collor tirou o dinheiro, e aí foi tendo outras dificuldades eu não me lembro qual é os anos, mas que deu uma crise nos Estados Unidos, faltou dinheiro aqui para as empresas, daí eles não pagavam a gente, então a gente tinha que se virar, né? Então, não foi muito fácil, mas a gente foi superando tudo, né? Mas teve um momento que tu achou que ia ter que fechar a empresa, assim. Não teve esse momento. Eu posso dizer que desde 79, de 89, que foi a fundação, eu não me lembro, né, que sabe ter faltado serviço para nós. Eu não lembro. Então a gente tinha que trabalhar. Teve a dificuldade de faltar dinheiro. Isso teve, dos perrengues e tudo. Mas a gente usava, né, a criatividade, ia lá e nunca ficou devendo nada para ninguém, assim, né, que ficou Sim. conta, dívida para trás. Mas, assim, eu nunca pensei assim que, pode fechar. Não, não, isso nunca ocorreu. E a gente nem combinou isso aí, né? Eu ia falar exatamente a mesma coisa, que eu me considero muito otimista, né? Então nunca passou pela minha cabeça dar errado, porque essa opção não existia para mim, né? Erros existiram, eu acho que não graves, não grandes, mas assim, toda vez que tinha um erro, acho que já tinha uma correção rápida, então acabava passando despercebido na linha, né? A linha do tempo. Agora, se eu for pensar, o que eu temia, assim, que poderia dar errado foi quando a gente veio a faltar um dos nossos sócios, que eu te comentei antes, né? Então tem aquela questão da divisão, da partilha ali, né? De indenizar a outra parte. Ali foi um momento um pouco mais tenso, porque envolve toda essa parte de divisão, né? Então a gente não, mas eu só pensava que se não der certo, eu ia ter que voltar a trabalhar como era nos primórdios e ia ter que fazer acontecer de novo. Acho que a enchente também, a pandemia, eu acho que a pandemia foi um dos momentos ali mais tensos que eu lembro que eu não sabia o que ia acontecer e parecia que ia acabar o mundo de verdade. Um dia estava lotada a empresa, outro dia tinha 3 pessoas, tinha que ir 3 pessoas, voltar 3 pessoas para trabalhar. Foi assim por mais de meio ano.
Então, isso, para quem está acostumado com uma casa cheia, assim, deixava nós tensos. Mas a gente superou isso aí, a gente sempre saiu muito bem dessas crises. Tá certo. Bom, e a gente também queria saber como foi essa evolução dos serviços prestados da empresa, desde quando vocês começaram até os dias atuais. Como é que foi a evolução? Vocês podem Posso dizer falar? assim que quanto a serviços e produtos, né? Isso. A gente começou primeiro com serviço era elétrica, mais em cima de comandos elétricos, né? Contactoras. E aí, lá no início, a gente já tinha uma bobina, que é uma peça que a gente tem até hoje, né? E lá pela Santos a gente viu que os temporizadores eram difíceis, tinha que vir de Caxias e tal, de algum lugar distante, com dificuldade, e o preço. Nós começamos a fabricar um temporizador, desenvolvemos uma plaquinha lá, bem simples, né? E depois os painéis também estavam difíceis, a gente já começou a fazer alguma coisa. Então a gente já começou a pensar em alguma coisa para vender, para fabricar, junto com a manutenção, né? Pela necessidade que vocês encontravam ali mesmo de As substituição. necessidades que encontrava, a gente ia lá, ia num funileiro, fazia alguma coisa e se virava. Porque era uns momentos, era um tempo difícil, não era assim que nem hoje, que tem uma loja em cada canto, não era assim. A gente tinha uma em Caxias grande, em Porto Alegre, e às vezes não tinha o que a gente queria, porque o nosso cliente ele não podia gastar muito. Daí tu tinha que fabricar uma caixa para ir lá montar uma estrela triângulo com um temporizador que a gente fabricava. Era por aí, né? E também na evolução a questão eletrônica, né? Essas máquinas tudo eletrônica, eletromecânica, algumas. Daí vem a eletrônica e daí eram CLPs ainda grandes, até hoje tem em alguns lugares, já deve ter visto. E hoje o CLP é tamanho da palma na mão, né? Tu bota ali e comanda toda. Então, essa é uma das diferenças de antigamente, assim, a evolução, porque no painel elétrico é um cérebro, uma CPU que comanda com as interfaces que vai para os acionadores, válvulas. Então, antigamente tinha muito mais interfaces envolvidas nisso aí, né? Contatores, acionadores. Isso foi uma das evoluções, né? Bem como os materiais que a gente vende na empresa, que antigamente eram coisas um pouco mais robustas, assim, mais robustas no sentido grandes, que diminuíram bastante tamanho com a mesma confiabilidade. E é interessante para a gente saber como eram as coisas antes da gente trabalhar com o que a gente trabalha hoje, né? Como as coisas começaram e foram evoluindo ao longo do tempo, né? E, bom, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, a gente conhece o nosso dia a dia na empresa, a nossa rotina, mas agora, para quem não conhece, contem um pouco sobre como é o dia a dia de vocês, como é as coisas diariamente na empresa. Começo? Bom, o meu cargo é a manutenção, né? É cuidar dos clientes na rua, das máquinas. E a gente tem que sempre ficar atento nas prioridades, nas emergências, nas urgências dos clientes, né? Saber distinguir o que tem mais urgência, aonde mandar os técnicos primeiro, né? E se organizar, porque senão a gente não produz, né? Então tem que ser bem organizado para ir atendendo a clientela e ter uma produção boa no fim do dia, né? O dia a dia, assim, pensando de uma maneira mais macro da empresa, a gente tem o laboratório lá que recebe, você sabe bem, então, laboratório que recebe os CLPs para conserto, placas, né? A gente faz testes de produtos novos, né? A gente afere eles, conserta. Então tem o setor também da expedição e logística ali, que tira todos os pedidos dos marketplaces, do e-commerce, pedidos que saem offline pela nossa loja direto. Tem o setor financeiro, né? E o setor da manutenção das placas ali, né? O setor da manutenção dentro do próprio laboratório, né? Que envolve junto CLPs. Bem como o setor de manutenção na rua. E do meu dia a dia, eu acompanho muito a parte de inovação de peças, de precificação, de invoice, a qual tu me ajuda. Então tem toda a parte de ver produtos novos para importar, de qualificar eles. A questão também, eu opero um pouco na questão até do marketing, um pouco do comercial também, eu estou envolvido. E é isso aí, é meio fácil fazer essas coisas. Bom, e agora direcionando um pouquinho para um assunto sobre mão de obra. Vocês acreditam que os técnicos estão sumindo ou o mercado que está desvalorizando a profissão?
Eu acho que as duas coisas, tá? Eu acho que os técnicos estão sumindo e o mercado está desvalorizando a profissão. Primeiro porque tem um apagão técnico que não é só de forma nacional, de forma mundial, né? Mas falando aqui do Brasil, e está se perdendo muito conhecimento, né? Das pessoas que estão vindo buscar emprego. Então já falando já na questão até de engenheiros, né? Então, os engenheiros saem da graduação, uma expectativa de uma remuneração equivalente ao piso ou equivalente ao que eles acham que merecem, e aí a indústria olha para eles numa triagem, numa entrevista e vê que eles não têm aquele conhecimento que é necessário para ganhar aquele valor. Então acaba que essas pessoas elas ficam um pouco desgostosas, achando que a indústria não está pagando, mas assim não está muito condizente assim o conhecimento com o que é pago, né? E isso deve-se muito assim à própria tecnologia, à própria globalização. Antigamente eu vejo, não estou sendo saudosista, tá? Mas no meu tempo de engenharia, tinha cálculos que davam 3 folhas para fazer, tinha que ir na biblioteca, tinha que estudar, tinha que ler livro, né? Hoje não vê ninguém assim pegando um domingo e lendo um livro de Fourier, de Laplace, uma coisa de integral, derivada. Então tá passando assim muito por cima, sabe? E muito também por causa de informações que a gente tem com IA, né, com aplicativos que já sai pronto. Isso é bom, mas também não instiga o técnico, o engenheiro a pensar. Então acaba ficando um pouco raso. Eu acho que essa resposta acaba ficando um pouco raso o conhecimento e assim o mercado se ajusta, né? Ele paga o que realmente de fato merece. Sim. Sim. Mauro, e tu, o que tu prefere? Contratar pronto ou treinar dentro da empresa? Eu prefiro. A gente já teve essas experiências, as duas, né? Mas eu prefiro formar dentro da empresa, né? Porque um técnico, ele faz termina lá, se forma, mas ele precisa da experiência, do amadurecimento. Ele precisa passar pela essa experiência que a gente tem lá, a nossa experiência, né? Mostrar. E ali ele vai complementar, né? A profissão dele. Ali que ele vai sair o técnico mesmo. Ele precisa desse tempo aí. E tem técnicos que precisam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí a gente vai ver ali, conforme ele vai trabalhando, vai aprendendo, né? Então é importantíssimo. Porque geralmente quando sai da escola, tu sai muito com a teoria, mas não com a prática. Sim, Né? a prática ela é fundamental, ela é quase, mesmo que o que tu estudou, precisa daquela prática, aquela experiência ali, né? A gente nem combinou e eu concordo com ele, porque a gente já teve a experiência de pegar pessoas prontas e já vem com alguns costumes, com alguns tipo chamados cacuetes de questão de trabalho, jornada de trabalho, de a parte técnica, e daí tem muito mais dificuldade de aprender o nosso sistema de trabalho porque já tem essas verdades junto, né? Então, quando pega uma pessoa que é verde, tu consegue ensinar ela, tu começa do zero, como se fosse uma escola dentro da Tecnimaz, né? E todas as pessoas que a gente tem lá até hoje começaram assim, começaram aprendendo ali, né? Vocês são prova disso também. E começaram aprendendo ali e dá pra ver bem certinho a evolução dessas pessoas, né? Quando tu contrata alguém que vem, sei lá, da concorrência, vem de uma outra empresa, acaba ela tendo um conhecimento, e não é mais ou menos, mas um conhecimento um pouco diferente, um jeito um pouco diferente, né? Daquilo que a gente está acostumado. Demora um pouco mais para ela entrar nesse nível de consciência, nesse ritmo da empresa. Realmente, parando para pensar, assim, eu me formei recentemente, né? Não faz tanto tempo que eu saí da escola. Sim. Então, quando eu fui para a Tecnimaz, realmente abriu os olhos, assim, né? Quando a gente compreendia de fato aquilo que a gente estudou e tinham pessoas que nos ensinavam a colocar em prática tudo isso, né? E daí a gente vê realmente o quanto é importante o papel da empresa nessa trajetória. Tu tá há quanto tempo na empresa? 1 ano. Nem parece, bem. parece 5, né? Tá indo bem, muito bem. Bom, e com a evolução da tecnologia, vocês acreditam que a automação ela gera desemprego? Eu acredito que a automação vai substituir, eu acho que as duas coisas, tá? Eu acho que sim, gera desemprego e também aparece outros empregos, né? Ela gera substituição de empregos. Empregos repetitivos, pesados, banais, assim, no sentido ordinários ou perigosos. Esse aí vai entrar braços robóticos, vai entrar robôs, vai entrar algum outro tipo de sistema automatizado para tirar essas pessoas.
Mas surgem outras funções como analistas, integradores, profissionais pensantes, porque tem coisas que um robô não consegue fazer essa triagem. Tem que ter alguém por trás, né? Exatamente, esse senso de pegar dados, porque não são só dados compilados de forma empírica, né? Tem dados que tu tem que... Os números eles não dizem tudo, assim. Tu tem que entender o cenário daquilo. Então, vai precisar de pessoas para levantar relatórios, para fazer apresentações com indicadores, né? Eu acredito muito, assim... eu faço uma analogia quando a energia elétrica chegou. Todo mundo também pensou que era no final dos tempos, porque ia acabar muita coisa, né? E no fim foi só uma evolução. Eu acredito que a automação é uma evolução na questão de indústria, de negócio. É, eu concordo contigo, né? Acho que a tecnologia, a automação, não vai tirar. Acho que não vai assim, tirar emprego, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente consiga. O que tem que fazer é se reciclar cada vez, né? é, Tentar ser melhor, sempre vai ter empregos menos. Eu acho que futuramente uma fábrica ela vai ser toda automatizada, só vai apertar um botãozinho e tudo vai trabalhar, né? Sim. Mas vai ter que ter nós ali para fazer isso, né? Quem não se adapta vai ficar desempregado. É Tem que se certo. adaptar, Sim. tem que se reciclar. Bom, anteriormente vocês comentaram que a Tecnimaz ela não oferece apenas serviços, mas também produtos que solucionam problemas. E acredito que a gente pode direcionar mais para ti. Como é escolhido o que a gente vai vender? É tendência, necessidade? Como funciona? Eu acho que um pouco das duas coisas, né? Escolhido em cima do que realmente funciona no Brasil, porque a tendência nos Estados Unidos não é a tendência do Brasil, a tendência na Europa não é a tendência no Brasil, né? E a recíproca é verdadeira. A necessidade também, então, uma coisa que a gente faz desde os tempos primórdios, quando abriram a empresa, é escutar o mercado, né? O que o mercado está querendo? Será que está querendo atendimento fora de hora, 24/7? Então vamos abrir a Tecnimaz e vou atender esses caras. O que o mercado está querendo? Será que eles querem conversores de sinais para ter esse acesso remoto de todos os dados da empresa? Então a Tecnimaz está escutando isso aí. Então, acho que uma escuta ativa de clientes, eles normalmente reportam as coisas que eles precisam, então a gente tem que ter essa audição bem aguçada para entender, esse material aqui tem mercado, porque esse cliente precisa. Então, tu já vê um mercado naquele nicho. E junto a isso, né, as nossas idas em imersões, né, feiras que a gente faz no Brasil, fora do país, na China, como eu costumo ir, ali tu consegue ver as coisas que estão sendo lançadas e tu consegue tentar ver se aquilo dali tem uma absorção no Brasil, né? Se o Brasil vai utilizar aquele produto. Porque tem muita coisa que é nova lá, que é muito bonito, funciona muito bem, mas não se encaixa com o perfil do brasileiro, não se encaixa com a realidade do Brasil, né? Então, tem essa linha tênue assim, entre saber o que é que precisa, o que é importante trazer, o que é inovador, o que é tecnológico, o que tem valor agregado, né? O que muda a vida das pessoas na indústria. Como tu falou, tem muita coisa hoje que faz parte do nosso catálogo ali que alguém trouxe uma necessidade e a gente acabou comprando porque viu que tinha mercado, né? Bem lembrado que, como eu disse no começo, né? O pessoal não sabe exatamente o que a gente faz, né? E hoje a gente se coloca, se tu olhar nosso logo novo, essa aqui é a nossa marca nova, soluções tecnológicas. E o que é isso? É fornecimento de soluções para a indústria, né? E não é só uma solução automatizada, um braço robótico. É algum tipo de material, algum tipo de item que deu problema numa máquina, que não existe mais, ou é de uma marca que ninguém consegue, e a gente consegue fazer substituição para uma outra marca que faz as mesmas funções e tem o mesmo resultado. E isso, como tu falaste antes, de outros materiais que eles não têm muito a ver com o que a gente se originou. Posso citar algumas empresas, inclusive, que pediram materiais de mais hardwares, inclusive, coisas até para a impressora gráfica, impressora térmica, que eles só compravam da gente se a gente fornecesse tudo. Então a gente foi obrigado a fornecer material de impressora gráfica, impressora térmica. Então isso a gente comprou um pouco a mais para deixar de backup e como ficou sobrando a gente começou a vender. E a gente viu que tinha mercado. Sim. Bem como os itens do agro também foram assim, né? Umas empresas começaram a questionar se a gente tinha esses itens, a gente começou a ver que tinha uma demanda, a gente começou a comprar e vender para essas empresas. E a Tecnimaz, ela tem o forte, né, nas vendas online. E em que momento foi decidido que
o mercado digital poderia ser uma fonte para escalar a Tecnimas? Não lembro do momento exato, eu lembro do ano, foi em 2015, que eu lembro que eu tava fazendo umas viagens e assim, e tentando angariar mais faturamento para a empresa, porque eu estava na diretoria, então eu era responsável por diretor técnico ali. Eu lembro que eu fazia viagens e tentava fazer aumentar o faturamento, né? E daí tu chega naquele simples cálculo que todo mundo se faz, né? Quantas horas tem um dia, quantas horas tu pode trabalhar, multiplica essas horas pelo valor da tua hora e no final do mês tu vai saber quanto que tu vai faturar. É isso ali, né? Tu pode escalar com pessoas, pode, mas tu vai ter que ter um exército de pessoas, né? Então foi aí que eu tive a ideia, eu boto eu na primeira pessoa, porque realmente foi eu que abri meio que escondido a loja ali e comecei a botar produtos nossos que o pessoal usa na rua para vender para concorrentes. Foi essa a minha ideia, eu queria vender para concorrentes, porque se eu comprava mais itens, deixava estocado, eu podia fornecer para eles. E aí a gente entrou na primeira plataforma, foi o Mercado Livre, e a coisa começou a se desenvolver, demorou muito, né? Imagina, eu falei 2015, né? Em 2020 que a gente começou a ver que realmente fazia muito sentido o nosso marketplace, né? Então demorou 5 anos para a coisa engrenar, né? Passando por várias situações. Mas foi aí que começou toda essa parte de venda digital. E a ideia de iniciar as vendas digitais parecia arriscada no início? Não, zero risco, né? Porque era um material que já estava parado na empresa, então como o marketplace não te cobra nada para tu entrar, te cobra só as taxas, Mas o tava pessoal ali. foi contra, né? O pessoal da empresa. Teve uma situação que o meu sócio, que já não está mais aqui, ele falava que isso aí é furada, porque tinha muito aquele mito que ia mandar uma caixa com tijolo, lembra que tinha Sim. muito antigamente? Então ele disse que era furado, que a gente ia perder dinheiro, e daí eu fiquei meio assim, e saiu a primeira venda, né? E eu fui falar para ele, saiu a primeira venda aqui, né? Fui abrir, vamos olhar quem é o cara. Um cara que devia para nós. Daí ele falou pra mim, ó, tá vendo? Eu te falei que se não. Então, acho que foi um pouco também de persistência minha de continuar, sabe? Foi indo, era uma venda por mês, depois ficou uma venda por semana, e assim foi indo até juntar umas caixinhas no final de semana e levar. Então, foi assim que começou. Ô, Mauro, como é que foi pra ti acompanhar essa transição, assim? Que era Já. muito fechado em serviço, até hoje, assim, a gente te vê muito em serviço, mas... Serviço. Tu imagina, eu comecei numa época que a gente ia trabalhar e era. Estou te falando como é que era. Eu não tinha celular, era bip, né? Era o bipzinho, tu ia trabalhar, tu dependia de um bip, ligar para uma central, era toda uma função, né? A cobrança, quando eu fazia meu serviço, tinha que ir lá cobrar em carteira. Não era assim. E aí, quando eu fazia um boleto, eu fazia à mão o boleto, ou depois veio uma máquina de bater, aquela que vocês sabem, né? Depois de muito tempo veio uma máquina elétrica para fazer os boletos. Mas assim, então foi uma evolução. Daí eu me lembro que em 94, mas sempre pensava na frente, né? Em 93 saiu o celular. Em 94 eu fui lá e comprei era o preço de um carro, o celular. Era caríssimo, né? Eu fui lá e comprei o celular, tijolão, né? Sala, se lembra? E aí foi indo a internet sem pensar, né? Então a gente, olha as dificuldades, era muita dificuldade, né? E mesmo assim eu não sei como é que achava. A gente ia para o Nordeste, a gente viajava esse Brasil todo, inclusive fora do país. E aí foi evoluindo, as vendas eram feitas sempre ali no escritório com nós, nada. Daí quando o Gustavo assumiu, que eu não lembro se foi 2014, Não, 2012. 12, Abril de 2012. 12, né? E aí que nós começamos a ir para o mundo de internet e vender, né, como a gente está vendendo hoje. Mas foi uma evolução até chegar aí muito lenta, demorada. É uma evolução muito grande e hoje ela evolui muito rápido, né? Então, Mas tu não foi contra a ideia, então. Nunca fui contra a ideia, nunca, porque as dificuldades. A gente tinha um sócio que ele era, né, mais. Conservador. E aí depois a gente foi bem. Certo. E sobre tecnologia, Gustavo, tu que voltou da China recentemente, né? A gente sabe que existe um grande atraso tecnológico no Brasil, mas tu acredita que realmente seja um atraso muito grande ou que é exagero?
Depende do que é muito grande para a China. É. Tipo, eu imagino como se estivesse em 2030 e nós 2015, assim, como se fosse 15 anos de diferença, assim, pensando assim, né? Então, dá para considerar que é um atraso bem considerável, né? Isso, nem vou adentrar tanto a questão de indústrias, porque na China também tem muitas indústrias que não são tão evoluídas quanto as nossas aqui, né? Isso tem que ser dito. Mas agora é infraestrutura de tudo, né? Aeroporto, enfim, nas ruas é possível ver, internet que se fala muito, as coisas tecnológicas mesmo, nas empresas tech que tem lá, né? Isso é muito, assim, fugiu, né? Isso são coisas assim, muito avançadas que a gente não está acostumado a ver aqui. Então, mas qual é a diferença do Brasil para a China, né? Lá tem muito incentivo público, então do governo. O governo injeta muito dinheiro na infraestrutura, nas pessoas, né? Então acaba-se ali reverberando, acaba-se ali eles podendo utilizar. Então é bem diferente aqui do Brasil, né? Do governo federal, a gente não consegue recursos para ter coisas mínimas, né? O estadual, então, nem se fala, né? Mas eu tô falando do federal. Também tem a questão do setor privado também, que lá o setor privado também ajuda a esse desenvolvimento. Aqui no Brasil, menos ou quase nada, também porque não tem contrapartida do governo para as empresas poderem ajudar, né? Então, as empresas sempre esperam uma contrapartida para poder investir em infraestrutura Sim. no Brasil. E o que vocês acham que é o futuro da automação no país? Futuro da automação, acho que o futuro mesmo é a gente vai ficar em casa, apertar um botãozinho, as máquinas vão trabalhar sozinho, né? Mas eu acho que vai cada vez evoluir mais e cada vez as máquinas, eu acho que vão usar menos a mão de obra. Claro que vai precisar da pessoa ali, né? Mas eu acho que o futuro ainda vai avançar bastante, né? Eu vejo que, assim, também o pessoal fala do futuro, né? O Brasil é o país do futuro, então fala assim como se amanhã ou depois vai estar tudo robotizado e não vai ser assim. Posso Não, garantir porque vai longe. desde o tempo que eu tinha cabelo se falava disso e as coisas não são tão rápidas assim, né? Mas o que vai acontecer? Vão ser vistos mais robôs, né, nas indústrias, já é possível ver os carros sendo feitos só com braços robóticos, né? Que montam todo o carro, fazem a solda. Então, isso vai avançar mais, né? Não digo que vai ficar, porque a gente conhece muitas empresas grandes que ainda são muito, a produção ainda é muito defasada, ainda muito atrasada, né? De empresas grandes, então, quem dirá das médias ou das pequenas, né? E acho que vai voltar, vai ficar muito assim nessa questão de ter o acesso aos números da empresa e produtividade no celular, né? Ou uma tela, no SCADA, assim. Acho que esse é a coisa assim que chama assim indústria 4.0, né? A gente está um pouco atrasado aqui, mas acho que esse é os próximos passos da automação e da modernização. Falando em robô, e assim, aqui ou no Brasil a gente ainda vê muito na brincadeira, um campeonato de robô, uma coisa assim, mas tu mostrou pra nós na China, eles são realmente usados em prol do pessoal ali, né? Sim, sim, os robôs lá é impressionante, assim, tem robôs que o próprio robô troca a bateria dele, né? Então ele vai até um lugar, tira a bateria das costas, pega uma outra e bota nas costas, né? Então ele pode trabalhar 24/7, né? Isso já tem, eu não entrei, tá? As farmácias lá na China ficam dentro de hospitais. Então tu chega lá com o receituário, acho que era uma receita, um QR Code, tu bota ali, e vai o robô lá, vai numa prateleira, pega e te dá ali, sabe? Paga com a mão, alguma coisa assim. Então, os robôs já fazem essa parte até de recepção, né? Nos hotéis que eu fiquei, pedia a janta, é só o robô que levava, né? Então, sim, olhando por um vídeo, a gente até não dá tanto, talvez o merecido valor, mas quando tu tá ali, tu vê aquele robô te entregando, tu vê assim, nossa, como é diferente, como é legal, né? Então, é possível ver bastante robô já na China, como eu disse, não são todas as indústrias, né? Nos lugares mais afastados, mais pobres, ainda são, a mão de obra ainda é necessária para dar emprego para toda a população deles. Sim. Então, para a gente finalizar, a gente gostaria de saber, na opinião de vocês, qual é o melhor caminho para seguir na carreira? Deixar aí um recado pro pessoal. Eu poderia dizer assim, não, se eu fosse dar um conselho, pensando em alguém que fosse entrar na empresa, um estagiário, alguém assim, acho que é ser curioso, né? Acho que é entregar mais do que é pedido, que a gente chama de lá o over-delivery, né?
demonstrar esse interesse, né? Tentar fazer o máximo para gostar do que faz e não fazer o que gosta, que é muito diferente uma coisa da outra. Isso é a minha matriz, assim, é o que como eu mais ou menos fiz minha caminhada e como eu julgo que deu certo para mim, então pode ser que dê certo para outros. Eu acho que é basicamente isso, né? Perguntar, se botar à disposição para trabalhar, seja depois da hora, seja sábado, seja feriado, isso já é um bom caminho para a pessoa se desenvolver na empresa. Isso aí. Tu, Mauro? Eu também acho, tem que ser determinado, tem que querer, né? Tem que, para te ser um técnico, um bom técnico, tem que dormir, sonhar de noite, acordar querendo ser, né? Então, assim, tem que ser determinado, tem que querer, né? E que daí depois é tudo natural. Aí depois a experiência vem e fica uma coisa bem natural, né? Mas o início é determinação, que nem o que você falou aí, tem que querer. Sim. Então tá, Eu gente. posso fazer uns agradecimentos aqui? Claro. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceito prontamente, não só tu, a Juliana também, né? Como host do nosso primeiro episódio. E muito obrigado por eu ser convidado do primeiro Fiquei episódio. feliz pelo convite. Também tô curioso para saber quem vocês vão, o próximo que vocês vão convidar. Ai, Já sabem? vamos ter que esperar aí. Esperar os próximos capítulos. E aproveitar para dizer que eu acho que eu nunca disse de forma pública, né? Como pro Mauro aqui, como é bom ter ele por perto, como eu aprendi muito com ele. Acho que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito a ele. Então dizer que tu é um exemplo, te amo. Valeu. E continua sendo assim, um bom sócio, bom filho, né? Isso aí. A gente também quer agradecer vocês por compartilharem o conhecimento de vocês. A gente também ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da empresa. Eu até já tinha comentado em outros momentos que é muito interessante para a gente poder conhecer de onde veio tudo isso que a gente tem hoje, né? E obrigada por compartilharem um pouco da história e também sobre a diferença que a Tecnimar segue fazendo no mercado. Então, obrigado, Ju, também, por ter contribuído no podcast. E é isso, a gente fica por aqui no nosso primeiro episódio do Tech Talks. E também queremos saber de vocês. Nos mandem perguntas, curiosidades e outros temas que querem ver por aqui. E lembrando também que tem bastante conteúdo rolando no nosso Instagram e no YouTube. Segue a gente por lá para ficar por dentro das próximas novidades. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.